Amém? Senhor nosso Deus, nós damos graças ao Senhor antes de entrarmos no momento do sermão, porque o Senhor teve misericórdia de nós mais uma vez. Ela se renovou mais um dia sobre as nossas vidas, e aqui o Senhor nos trouxe novamente para falar o quão grande e perfeito é o governo das tuas mãos. Pai, que o Senhor revele a nós essa noite, ó Pai, a grandeza do Senhor, a grandeza do teu domínio, Pai, que se estende desde a fundação desse mundo, desde o firmamento. Obrigado, Jesus, por nos trazer aqui essa noite. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Opera nas nossas vidas, no nosso ser, na nossa mente, aquilo que o Senhor preparou para fazer essa noite. E aqui tem, Deus, o espaço para que o Senhor haja. Tudo aqui é teu, Senhor. Faz aquilo que o Senhor quer, conforme o desejo e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Eu não sei se você já pensou isso que eu vou dizer agora em algum momento na sua vida, mas eu acho que quando nós nos convertermos, no momento que nós entregamos o nosso coração a Cristo, nós entregamos porque ouvimos da palavra, e isso foi aumentando a nossa fé em Cristo, a um ponto que nós não podíamos ficar ignorantes da presença do Senhor e ao que Ele poderia fazer. E geralmente é nesse momento que nosso coração se converte e se entrega a Ele, amém? Amém para alguns, aleluia. Eu faço apelo hoje no final do culto, fica em paz, irmão. E quando o nosso coração encontra Deus e entende da grandeza dEle, sabe, no início, quando nós somos muito jovens na fé, ainda de fato como uma criança se alimentando de leite, pode passar em nosso coração que é maravilhoso ter um Deus que pode tudo, porque a gente começa a imaginar uma vida de confortos, um mundo de conforto. Porque se o meu Deus pode tudo, então Ele pode muitas coisas, inclusive se agora eu sirvo a Ele, então agora Ele gosta de mim. Não me engano, não, irmão, quem já pensou aqui que Deus passou a gostar mais de você quando você passou a seguir a Ele? Eu já pensei, isso é automático nós pensarmos isso, né? Em um mundo de méritos, é um mérito, agora eu sirvo a Deus, os outros estão meio perdidos, coitados, mas agora eu sirvo. Então Ele gosta mais de mim. E aí, esse tipo de pensamento é perigoso, porque leva a gente a imaginar que a nossa vida vai ser uma vida de conforto. De fato, muitas pessoas infelizmente ainda vendem o Evangelho como um Evangelho de, olha, passe a seguir a esse Deus e a sua vida será confortável para sempre. Mas nós sabemos que no cristianismo maduro, a dor e o sofrimento faz parte da vida cristã, amém? Não fica triste, irmão, fica tranquilo, porque Deus está conosco em todos os momentos, amém? E é essa certeza de saber que Ele está conosco em todos os momentos que nos faz entender que até as negativas de Deus e até os momentos de dores revelam a soberania de Deus. Até no momento onde parece que, olha, eu encontrei aquele primeiro momento depois daquele fogo que subiu, que parecia que eu ia ganhar o mundo, parecia que se me mandasse lá para a Arábia, eu ia converter todo mundo, não ia dar nada. E aí de repente a gente, em algum momento mesmo com aquele fogo, enfrenta um primeiro tropeço, ou uma primeira decepção conosco mesmo, como cristãos. E aí é nesse momento que a gente precisa entender que mesmo nesse momento de dor, Deus continua no controle de todas as coisas, amém? E nós temos um livro na Bíblia em específico, onde esses momentos de dificuldade, a soberania de Deus, mesmo minha dificuldade, aparece de uma forma esplendorosa, grandiosa, e esse é o livro de Jó. E eu queria comentar algumas coisas bem breves sobre o livro de Jó. É um livro um tanto extenso, ele tem 42 capítulos, mas o livro de Jó é interessante porque, se alguém se animasse, daria uma boa série da Netflix, o livro de Jó, uma boa série, tem de tudo que a gente gosta, irmão. Tem briga, tem reviravolta, tem o bem e o mal, tem Deus, tem redemoinho, irmão, tem de tudo no livro, é muito bom. Se nós fôssemos resumir, brevemente, fazer uma divisão no livro de Jó, ele começa entre um diálogo um tanto curioso. Paulo, se puder aí viajar comigo na Bíblia, tá bom? A gente vai fazer, não vai com slide, mas vai bastante com os versículos hoje, tá bom? Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 8, mostra um momento um tanto inusitado, que nós não vemos muito mais isso em outras partes da Bíblia. Diz assim, no verso 6, certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles.
De onde você vem? Perguntou o Senhor. E Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Fica um adendo, cuidado, irmão, o mundo todo está te vendo, o natural e o espiritual. 8, então perguntou o Senhor: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Já começa curioso o livro, porque é Deus falando a Satanás de um servo dele. Guarda essa informação, que lá no final a gente vai falar de novo sobre isso, tá bom? Então o livro começa entre um diálogo, mostrando Deus e o inimigo das nossas almas conversando, e Deus exaltando a um servo dele, que é Jó. E nos capítulos que se seguem, mostram Jó como um homem íntegro, reto, tão reto que ele mesmo oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos. E aí acontece uma reviravolta na vida de Jó, digna de um seriado do Netflix. Aquele homem que era tão fiel a Deus, em vez de receber tudo de bom, lembra o mundo de confortos, ele começa a experimentar as maiores dores que um homem pode viver na vida. Ele tem tudo aquilo que ele batalhou para ter destruído, ele tem a saúde arrebentada, e se não bastasse tudo isso, ele perde aquela que poderia ser o seu apoio, porque quando a gente está doente, não é bom um colinho de mãe, um dengo da esposa, que homem quase morre quando pega gripe, é normal, tá, gente? Amém, é normal, né? É tão bom alguém da família para dar, sabe, um socorro para a gente. E Jó, sem finanças, sem os bens e sem saúde, perde toda a sua família, perde os seus filhos. Sobra só a sua esposa do lado dele. Uma esposa tão boa que falou: meu Deus, Jó. Não, meu Deus, ela não falou. Ela falou: Jó, que Deus é esse? Amaldiçoa e morre. A única pessoa que ficou do lado dele incentivou ele a morrer. E aí o livro continua mostrando que, já que não dava para dar ouvido para a mulher, vamos conversar com os amigos. E aí mostra 3 amigos, que mais julgam Jó do que ajudam ele. E por fim, depois de Jó criar ali a sua ideia do que pode ter acontecido, há um momento final entre Deus e Jó, um diálogo final entre os dois, e aí chega no capítulo 42, onde nós chegamos. Então é um livro bacana, irmão. Se você nunca leu, se você nunca parou para ler com afinco, ou ler com clareza o livro de Jó, tira essa semana que ainda dá tempo, a semana só acaba no domingo. Na verdade ela só começa no domingo, ela vai até sábado, tá? Então tire um tempo para parar e analisar esse livro. Tem muitas coisas que nós passaremos ou já passamos em nossa vida que já passou igual, e é bacana de ver, tá bom? E dito tudo isso, eu queria, dentre essas tantas coisas que tem no livro de Jó, destacar essa noite para vocês 3 atributos da governabilidade de Deus, do poder de governar de Deus sobre as nossas vidas. Pode ser? Amém? Eu queria só que você repetisse comigo só nesse momento, para lembrar que a gente veio de uma igreja pentecostal, tá bom? Vamos repetir, aleluia. São 3 atributos que nós vamos ver do governo. Repita comigo. Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, a capacidade transformadora da dor. E terceiro, a aceitação do seu domínio e a restauração divina. Amém? Vamos ver primeiro então sobre a soberania de Deus. Sabe, Jó, se puder pôr para mim já, Paulo, por favor, 42, verso 2. Jó, lá no ápice do seu sofrimento, nesse capítulo 42, onde nós chegamos no final do livro, depois de tudo que ele passou, finalmente ele reconhece: apesar do sofrimento, a soberania de Deus permanece intacta. A soberania de Deus permanece inabalada. Mesmo quando as coisas parecem que estão saindo do controle, mesmo quando parece que tudo está terminando, que tudo está acabando, Deus continua dominando a situação. Você já chegou, irmãos, naquela situação que parece o fundo do poço? Fundo do poço mesmo, sabe? Aquela que não tem para onde você correr. Se correr para o patrão, ele não pode ajudar. Se correr para o governo, ele não pode dar assistência. Se correr para pai e mãe, não tem o que ele fazer. Já chegou nessa situação? Eu preciso te preparar para uma coisa, irmão. Se você já chegou, deixa eu te reforçar: Deus estava com você naquele momento. Se você ainda não passou, deixa eu te preparar. Não é maldição, tá, irmão? É experiência. Esse momento
provavelmente um dia vai chegar na sua vida. Vai chegar um dia onde não tem para onde correr, irmão. Lembra o ditado? Se ficar, aliás, se correr e se ficar. Você vai correr para onde então, se não tem salvação? Sabe, nesse dia, Deus continua dominando tudo. Jó reconheceu isso lá no ápice do seu sofrimento e diz assim, Jó 42:2: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Deixa eu contar uma coisa curiosa sobre esse verso. Lembra que eu falei no começo? Jó era um homem tão íntegro, que o próprio Deus falou para o diabo: você viu meu servo Jó? Olha como ele é diferente. E sabe, irmãos, a Bíblia não descreve sobre a personalidade, ela não fala sobre a pessoa assim, como se fosse uma biografia de Jó. Mas essa última fala de Jó, me mostra que ele imaginava que talvez nunca aconteceria nada de mal para ele, porque ele era um homem íntegro, o próprio Deus falou. Imagina um homem que oferta sacrifício pelo pecado dos outros. Irmãos, a gente mal consegue dar conta dos nossos. Imagina um homem que além de conseguir dos dele, dá conta de pedir perdão pelo pecado dos outros. Talvez ele achou que nada nunca aconteceria com ele, mas aí ele demonstra que ele entendeu como funciona o governo de Deus. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó percebeu que mesmo o momento do sofrimento estava dentro dos planos de Deus. E sabe, quando Jó reconhece que aquele sofrimento estava dentro dos planos de Deus, é engraçado, irmãos, mas sabe, o momento do sofrimento reforça nas nossas vidas que Deus está no controle. Sabe, porque a gente até pode chegar quase no fundo do poço, mas nós não vamos perecer até o final. Nós não vamos, porque Deus está ali. Sabe, irmãos, e deixa eu te contar, se nós perecermos até o final, é porque também era plano de Deus. Deus tem o domínio de todas as coisas na sua mão. O sim e o amém está nas mãos de Deus. Um Deus que criou do nada um universo, é um Deus poderoso para manter toda a situação no controle das suas mãos, incluindo a minha e a sua vida. Amém? E aí Jó, reconhecendo isso, ele percebe que Deus usa a dor para os planos dele. Parece estranho isso, mas sabe, irmãos, não é só na alegria que nós somos moldados e consertados. Na verdade, o momento da dor é uma grande oportunidade para consertos, para mudanças, para a percepção de que as coisas não estão no domínio das nossas frágeis mãos. Mesmo aquilo que parece ruim, serve para algum propósito. No último acampamento, e aí fica já a propaganda, está chegando o acampamento dos jovens, hein? Já prepare aí, tá? Já se prepare, e invista num jovem, para que ele possa ir, tá bom? Se ele não tiver condições. No último acampamento de jovens, uns dos devocionais, eu fiz o texto e entreguei para a reflexão dos grupos, e ele falava sobre casos de pessoas que perderam a hora. Inclusive acho que o pastor Renan ou algum outro presbítero pregando aqui já falou sobre essa história, de pessoas que tiveram eventos frustrantes no dia que houve o acidente no World Trade Center, e eles não conseguiram chegar no prédio, porque passaram por eventos frustrantes, porque perderam a hora ao acordar, porque perderam um ônibus, porque tinha um presente para trocar no meio do caminho e se atrasou para chegar no trabalho. Fala para mim, irmão, você já passou pela experiência de reclamar de algo que não deu certo na sua vida? Já passou por essa experiência? Só falta o irmão falar, já, foi agora antes de chegar no culto. Porque é normal, irmãos, a gente reclama de coisas no dia a dia. Isso é normal. Mas aí vem minha segunda pergunta, você já teve a experiência de reclamar de algo que você perdeu, uma oportunidade, ou um evento, alguma coisa, e depois você percebeu que realmente não era para você estar lá? Ou que não era para você de fato ter tomado aquela decisão? Sabe, são nesses momentos que Deus reforça que até aquilo que dá errado estava na mão dele. Até as coisas que não acontecem, até os planos que se frustram, estavam na mão dele. Não dá mais para cantar, os planos que foram embora. Estou brincando, irmãos, mas é verdade.
Às vezes a gente clama, pede tanto uma coisa, ela não dá certo, o primeiro ímpeto é reclamar, mas até o que se frustra estava no governo das mãos de Deus. Tem algum propósito para aquilo ter acontecido? E sabe, nós, na nossa pequenez, nós não enxergamos todos os planos de Deus. Isso é um fato. Sabe, o Tim Keller, em um de seus livros, tem uma frase que diz: Deus nos esmaga, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. É bom saber disso sobre Deus, né? Não? Eu acho bom. Porque tem tanta gente que, na vida, por algum motivo, vive para tentar estragar a vida dos outros e os planos dos outros, pelo simples prazer de ver a derrota do outro. Mas pode ter certeza, irmãos, nós estamos na mão de um Deus, que se Ele permitir que nós sejamos esmagados, não é para a nossa destruição, mas é para o nosso fortalecimento. Amém? E sabe, nós podemos perceber isso nas respostas de Deus que servem como consolo. Põe para mim, Paulo, por favor, Jó 42, verso 3. Sabe, nesses momentos onde as coisas dão errado e Deus se revela a nós que Ele estava no controle, isso faz com que nós mudemos o nosso entendimento sobre Ele. Jó no verso 3 diz: perguntaste, isso ele falando sobre Deus, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E aí Jó de pronto já sabe o que responder. O que é que ele responde? Está lá no final. O que ele responde, irmão? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Você já ficou com essa cara assim de taboca, irmão? Tinha um pastor que a gente conhecia que falava isso, cara de taboca. Já ficou com cara de taboca? Quando acontece o negócio, fala: meu Deus, no final era o Senhor me livrando. Mas parecia tão bonito, parecia tão bom, parecia que ia dar tão certo, mas no final era o Senhor me livrando. Nós precisamos crescer todos os dias, irmãos. A vida do cristão é crescimento diário, é percepção diária. Da mesma forma como as misericórdias se renovam sobre nós toda manhã, o Espírito Santo sempre tem algo novo a nos ensinar toda manhã. Nós precisamos reconhecer quais eram os momentos que nós falamos coisas que não entendíamos, que nós murmuramos sobre aquilo que não era necessário murmurar, para que da próxima vez a gente não murmure. É por isso que a gente precisa entender, como Jó disse, que existem coisas maravilhosas demais para a gente entender, e que mesmo o problema é algo maravilhoso demais para a gente entender, que é uma ferramenta na mão de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Amém? Visto isso, nós vimos então que Jó entra numa espiral de dores, de problemas, e é isso que leva ele a dialogar com Deus. A gente entra no segundo atributo da governabilidade de Deus, que é a capacidade transformadora da dor. Guarde isso, irmãos, as tribulações são, ou é, o caminho para o nosso aperfeiçoamento espiritual. A tribulação na vida do cristão é o caminho para o aperfeiçoamento espiritual. Você vai perceber isso de duas maneiras, irmãos. Se no dia da tribulação você murmurar, então está na hora de voltar para o caminho ou um passinho para trás e reaprender. Mas se no dia da tribulação você souber dar glória a Deus e continuar, aleluia, irmão, está seguindo lá para Nova Jerusalém, está dando certo. Nós precisamos entender. Põe para mim, por favor, Paulo, Jó 23:10. Nós precisamos entender que o caminho é um caminho de refino. Está cheio das músicas hoje, né? Lembra da Cassiane? Assim como o fogo refina. Você já viu sobre isso, irmão? Você já entendeu? Você sabe por que tem essa expressão nessa música? É uma coisa muito curiosa. Quando a gente encontra ouro num rio, no fundo de rio, ele tem a cor de uma pedra normal, marronzinha, diferente. E antigamente os garimpeiros, antigamente é uma ilusão, ainda acontece, mas não é mais permitido, tá? Jogavam mercúrio ou algum outro metal nas pedras e o ouro ficava manchado. Só que ninguém quer comprar um ouro manchado. Então, para separar o ouro daquilo que era ruim, se colocava o ouro no fogo. E tudo aquilo que não prestava, evaporava. E no final sobrava um ouro fino, puro. Os caminhos de tribulação, irmãos, servem para nos refinar.
Jó percebeu isso já lá atrás, Jó 23:10, dizendo a Deus: e no entanto, Ele sabe aonde vou, quando Ele me provar, sairei puro como ouro. Irmãos, dê glória a Deus se você passar pela tribulação. De novo, lembra do Lázaro? Eu vou passando pela prova, fazendo o que, irmão? Fazendo o que, irmão? Dando glória a Deus, irmão. Se alegra no dia da tribulação, é Deus refinando a tua vida, é Deus preparando eu e você, porque vai vir lá para frente, porque lembra, a vida do cristão é feita de lutas, a gente tem que estar pronto para o dia da pior delas, amém? Quando eu preparava esse pedacinho da mensagem, eu me lembrava de uma história que eu ouvi uma vez, da dor servindo como um momento para refinar a nossa vida. Uma vez eu ouvi uma história que dizia que havia um pai e uma criança, e essa criança tinha medo do escuro, e o pai já tinha falado para ela: olha, não faça tal coisa, que se você fizer, eu vou te colocar no castigo, e o castigo vai ser ficar lá dentro do seu quarto a noite inteira no escuro. E aí a criança teimosa vai lá, faz uma vez o que o pai mandou para não fazer, o pai dá só aquela orientação, na segunda o pai dá uma chamada mais forte, na terceira o pai vai lá e coloca ela no castigo que ele disse que iria acontecer. E aí a criança vai para o quarto e fica lá dentro, com medo, pensando mil coisas, sem poder enxergar, só criando coisas na cabeça dela, porque o escuro é assim, né, irmão? Quando a gente não enxerga o que está na nossa frente, a gente acha que tudo é um problema, a gente acha que tudo vai vir para a nossa tribulação, para o nosso fim. E aí diz a história que a criança lá no escuro, no castigo, escuta um barulho e já fica morrendo de medo, fala: meu Deus, o que é isso? E aí no meio do barulho ela sente que alguma coisa assim, ela está na cama assim encolhida, sente que alguma coisa chegou do lado dela na cama, e quando chega do lado, é a voz do pai. E aí ela toda feliz, olha para o pai e fala: você vai me tirar do castigo? Você veio para me tirar do castigo? E o pai responde: não, o castigo é o plantio da sua colheita, mas eu vim para passar a noite com você. Sabe, mesmo na dor, Deus pode não tirar você da dor, mas Ele está lá junto com você para passar no momento dela. Ele sempre vai estar lá. É por isso que a dor nos transforma. Se a dor é tirada, a gente não reflete, a gente não muda, a gente volta para os velhos hábitos. Mas sabe, passar pela dor é uma experiência única. Porque a dor tem um poder muito curioso, ela tem o poder de expor quem nós realmente somos. A dor revela qual é a nossa essência. Sabe, ninguém consegue fingir muito tempo num momento de dor. No ser humano, a dor e a aflição têm uma coisa interessante, ela ativa um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência revela quem realmente nós somos. Você pode pôr para mim, Paulo, capítulo 3 de Jó? Eu vou falando alguns versículos para acompanhar, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, o que existia dentro do homem Jó, íntegro, que oferecia sacrifício pelo pecado dos outros, o que se revela no momento da dor. Jó, capítulo 3, do 1 ao 4. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Verso 2, disse ele: apagado seja o dia em que eu nasci e a noite em que eu fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão, Deus lá do alto o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Jó 3, 11 ao 13. Por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo da minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido quando eu nasci, agora eu estaria em paz. Sim, eu dormiria e repousaria. Põe para mim agora, Paulo, do 24 ao 26. De tanto gemer eu não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Essas são as palavras do homem que Deus chamou o diabo e falou: está vendo meu servo como ele é íntegro, ele é diferente de todo mundo.
E aí esse é o homem que apareceu, quando o diabo falou, então deixa eu tocar nele, para a gente ver se ele não vai blasfemar. A dor, irmãos, revela o que tem no nosso interior. A dor revela inclusive coisas que nós nem sabemos que existe no nosso interior. O instinto de sobrevivência revela coisas que talvez estavam lá bem escondidinhas, lá dentro. E aí o Tim Keller tem uma outra frase num livro dele, que vem coroar tudo isso que a gente está falando, que diz, a verdadeira liberdade está na entrega aos planos insondáveis de Deus. Jó parecia um homem muito seguro de tudo que acontecia, inclusive que nada de mal ia acontecer com ele, até ele se deparar com um dia mau. Até ele se deparar com um momento onde ele teve que perceber que a verdadeira liberdade não está nos seus próprios planos, mas na entrega da sua vida aos planos insondáveis de Deus, mesmo que ele tenha momentos de dor. Você consegue compreender isso, irmãos? Amém? Até agora está meio triste, né? Meio tenso, fala, meu Deus, eu já passei da chuva hoje para vir para a igreja, né? Agora vem com essa palavra. Só que agora vem o terceiro atributo, irmão. Você se lembra o que a gente ia falar? Como a gente encerrava o sermão? Sabe qual é o terceiro momento da governabilidade de Deus? É quando nós aceitamos que Ele é soberano, e Ele passa a restaurar as nossas vidas, quando nós entendemos isso. Sabe, irmãos, Jó sofreu. Sofreu ou não sofreu? Muito ou pouco? Muito, né, irmão? Perder casa, perder bens, perder família, perder saúde, a ponto de falar, eu não consigo comer de tanto que eu gemo. Não dá para parar de gemer e mastigar. É alguém que estava com problemas, não é, irmão? Mas aí ele percebe que Deus é soberano em todas as coisas. Sabe, nós não vamos ler para não ficar extenso o culto, mas há um grande diálogo entre Deus e Jó. E Jó começa a perceber o quanto ele era pequeno diante da grandeza de Deus. Que na verdade as coisas aconteciam na vida de Jó, não é porque Jó era o melhor, não é porque Jó era bom, é porque Deus estava desejando que Jó recebesse tudo aquilo. E que no momento que Deus achou que aquilo não devia mais acontecer, Deus colocou um fim naquilo. E é uma coisa muito curiosa, sabe, irmãos, porque o livro de Jó parece a jornada de um homem que foi sobrevivente a muitas coisas, mas quando a gente passa por esse olhar superficial, o livro de Jó na verdade revela um Deus que é poderoso antes do mundo existir, durante a existência, e vai ser até o fim dos tempos. E esse Deus é tão poderoso, que Ele governa tudo com amor infinito. Sabe, irmãos, você vai poder correr entre muitas formas de governar. A maioria delas é na base do poder destrutivo, é na base da opressão, mas Deus governa com amor infinito. Essa é a forma do governo de Deus. E sabe, Jó tem um diálogo extenso com Deus, começa a entender o quanto ele é pequeno, e aí ele chega no ápice do diálogo e do entendimento dele, que está lá em Jó 42:5, você pode pôr para mim, Paulo, por favor? No final de tudo, o que Jó percebe, é que antes, ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas no meio da dor, ele conseguiu ver Deus com os próprios olhos. Por isso, irmãos, fica de novo o alerta para você, se você ainda não chegou naquele dia ruim, muito ruim, momento da dor, ele ainda vai chegar, porque a gente consegue enxergar Deus mesmo dentro do sofrimento, mesmo no meio dele. Mas depois do sofrimento, irmão, depois do sofrimento, põe para mim, Paulo, Jó 42, do 12 ao 17, depois do sofrimento, irmão, pode ter certeza, que Deus pode restaurar qualquer perda, e isso enche o nosso coração de fé e esperança. Aqui descreve o final da vida de Jó. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Parece eu quase Deus. Tá bom nos 3, amém. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia,
a terceira de Queren-Hapuk, ele só não sabia da norma, meu irmão, mas tudo bem. 42:15. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu, depois de uma vida longa e plena. Sabe, irmãos, eu vou contar uma experiência pessoal para nós terminarmos. Para quem já está aqui na igreja faz um tempo e acompanha, né, as nossas vidas, a vida do presbitério, da membresia, sabe que passamos um momento, eu e a Vânia, que nós perdemos um bebê. E já falei isso aqui outras vezes, e até hoje não senti dor pior do que o que foi aquele dia e aquele momento. E sabe que em um certo momento eu lendo o livro de Jó, cheguei nessa parte e comecei a pensar, falei, mas eu não consigo compreender, entender esse final do livro não, porque, poxa vida, já tenho Lorena, já tenho Lavínia, e perdi um filho agora, e se vier outro, ele não vai substituir o que morreu. Eu não confio, não entendi esse final desse livro, por que é dessa forma? O que adianta? Jó perdeu todos os filhos anteriores, e agora ele tem outros filhos, mas não vai substituir o que o filho dele morreu, sabe, irmãos? Daquele dia em diante eu comecei a perceber como nós precisamos de Deus no meio da dor, porque nós ficamos cegos para o real propósito de Deus, para o real plano e para a real aprendizagem. E aí eu volto a dizer a você, o livro de Jó não é um livro que fala sobre um homem que superou todas as coisas, é um livro que mostra um Deus amoroso, que mesmo no ápice da nossa ignorância, Ele ignora aquilo que nós falamos, o que nós blasfemamos contra Ele, e nos leva a uma vida de conhecer o coração dEle cada dia mais. Sabe, a vitória aqui em Jó não está só em ele ter recuperado filhos e bens, agora ele tem filhos e bens, e ele ainda viu a Deus. Quando Deus recupera, sabe, repõe coisas na nossa vida, irmãos, não é porque, nossa, nós somos bonzinhos e agora Ele vai restituir tudo. O intuito de Deus é uma vida sempre mais próxima de nós, e nos atrair a uma vida sempre mais próxima dEle, ainda que para isso, Ele tenha que levar bens, filhos e saúde. É duro, né, irmão? Não é fácil ser crente, não é fácil ser cristão. Mas sabe, João 3,16 fala que Deus entregou o único Filho dele para que todo que crer nessa palavra não pereça nessa terra, mas tenha uma vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que está passando pelo mesmo problema, mas não tem a vida eterna. E sabe, isso é uma situação pior ainda. Se é ruim passar um problema tendo a vida eterna, imagina passar e não ter certeza de onde a gente vai viver no fim dessa vida. Sabe, a vida de Jó, é uma vida que deu dó, né, irmãos, em algum momento. Mas a vida de Jó é um exemplo de comunhão real e intensa, através do sofrimento. Sabe, irmãos, nós não sabemos o que Deus tem reservado para a vida de cada um de nós. O que nós sabemos de fato, é que a nossa vida já está colocada, desde o dia que nós nascemos, até o último dia das nossas vidas. Porque Deus é soberano sobre o ontem, o hoje e o amanhã. Nós não sabemos o que vai vir daqui para o dia seguinte nas nossas vidas. Pode ser algo bom, como pode ser algo ruim, mas tenha certeza de uma coisa: se você está no plano divino, é um privilégio fazer parte do plano divino de Deus. Jó percebeu isso em um momento da vida dele, e percebeu que Deus governa sobre todas as coisas. Sabe, irmãos, quando nós começamos aqui a RDA alguns anos atrás, nós tínhamos certeza disso que nós falamos hoje no DNA da nossa igreja, que Deus é soberano sobre todos os momentos. Deus esteve conosco quando nós estávamos em outros lugares, em outras igrejas, em outras religiões para alguns de nós, e Deus esteve conosco quando nós viemos para cá, e Deus está conosco e governando sobre tudo, eternamente, ontem, hoje e eternamente. Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento, para nós irmos para a reflexão final. Foi meio porrada hoje, né, irmão? Pode falar, irmão, não vou ficar chateado não.
Mas Deus trabalha mesmo assim, né? Isso que é bom. Eu queria que você saísse daqui com 3 coisas na sua cabeça, pelo menos. Primeiro, que você deve reconhecer e confiar no governo absoluto de Deus. Amém? Confia, irmão. Só confia, irmão. Muitos homens de Deus, as histórias bíblicas nos mostram, só tinham uma coisa a fazer no momento ali da tribulação: confiar. Só sobrou confiar. Esse teclado agora até me lembrou a Assembleia, aleluia. Lembra Moisés? E aí, ele ia fazer o que na frente do mar, com o povo todo atrás e Faraó chegando, irmão? Não tinha o que fazer, irmão, era só confiar. Confia, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei dos seus planos, é começo do ano ainda, mas está no DNA dessa igreja, confiar no governo de Deus. Confiar no governo absoluto de Deus. Pode ser que o momento é de tribulação, pode ser que o momento é, meu Deus, eu achei que esse ano ia estar mais tranquilo, eu achei que financeiramente esse ano ia ser melhor, eu achei que não ia ter dívida logo no começo do ano, Deus, eu achei que as coisas não iam quebrar no começo do ano, Deus, eu achei que a promoção ia vir agora no começo do ano, Deus, eu achei que ia vender as 12 coberturas no começo do ano, Deus. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, irmão, só sei de uma coisa: Deus continua governando de forma absoluta sobre todas as coisas, mesmo no dia da dor, irmãos. Deus, eu confiei tanto na força do meu braço, Deus, eu achei que eu não ia mais pecar nisso aqui, Deus. O que aconteceu? Irmãos, eu não sei o que aconteceu, só confia que Deus é governante absoluto sobre todas as coisas. Deus é um Deus, sabe, irmão, foi interessante ver Deus restaurando a parte financeira de Jó. Não sei se você já viu Deus restaurando uma vida e um coração, irmão. Porque é fácil restaurar o que é financeiro, mas restaurar um homem, irmão, só Deus faz isso. Confia, irmão. Confia que Deus governa sobre tudo. Ele é absoluto sobre todas as coisas. Amém? Segundo ponto que eu queria que você guardasse: se você está passando por um momento de dor, fique em paz, irmão. Eu sei que é difícil quando é uma outra pessoa que não está na situação falando, mas fique em paz, porque mesmo na dor, Deus revela o seu poder e soberania. Revela, irmão, fique em paz, irmãos, que no momento certo, na hora certa, Deus revela o poder soberano que Ele tem, o governo que está sobre suas mãos. E por último, aproveita, irmãos, se a dor em algum momento te quebrar, te esmagar, te destruir, aproveita, porque esse momento é um momento de chamado e de restauração diante de Deus. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia fala todas, ela inclui o dia bom e ela inclui o dia mau. Tudo está no governo das mãos dele. Amém? Eu quero fazer uma última oração com você e trazer uma frase para terminar, também do Tim Keller, de um de seus livros, onde ele diz: a restauração não é apenas conserto, a restauração é uma renovação completa do nosso caminhar com Deus. Aproveita, irmãos, não é só remontar os cacos, é remontar os cacos junto com Deus, entendendo o processo, porque Deus é um Deus tão amoroso, irmãos, que mesmo tendo domínio sobre tudo, e não precisando explicar nada para ninguém, Deus não é só Deus, Deus é amigo, Deus é Pai, Deus é socorro. E mesmo quando aquela dor que está acontecendo é por conta de um tropeço exclusivo nosso, uma burrada nossa, Deus não nos deixa. A gente pode ir até para o quarto escuro do castigo, mas Ele passa a noite lá dentro com a gente. Amém? Eu quero orar por você e por mim também, para que nós não esqueçamos dessa governabilidade de Deus, porque a gente lembra desse governo no dia bom, mas sabe, irmãos, no dia mau a gente precisa desse governo para não blasfemar. A gente precisa lembrar desse governo no dia mau, para saber que tudo está no controle dele. Amém? Ore comigo nesse momento então. Senhor meu Deus, o Senhor é um Deus tão bom, Deus, é tão misericordioso, é grande, é tardio em irar-se, Deus.
Nós não temos para onde correr quando nós erramos, Senhor, porque as palavras de vida eterna estão no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui, Deus, por nos amar, por nos guardar, por mesmo no dia do erro, no dia ruim, o Senhor não nos abandonar. Pelo contrário, Pai, o Senhor entregou o seu Filho para que nós não pereçamos nessa terra, Deus. E quantos são os dias que nós somos levados a quase perecer, mas nesse dia nós nos lembramos, Pai, que o Senhor deu seu Filho para nós termos a vida eterna. Obrigado, Jesus, obrigado por entrar em nossas vidas, obrigado porque no governo absoluto das suas mãos, o Senhor nos encontrou um dia, encontrou o nosso coração, e o teu Espírito Santo nos convenceu que o Senhor é o caminho da vida eterna. Senhor, não nos faça esquecer, que seja uma marca constante nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa membresia, que todo o governo está nas tuas mãos, Senhor, que a segurança não está no emprego, que a segurança não está na nossa formação técnica, não está nos nossos estudos, não está no quanto nós acertamos, não está nas mãos do governo, que a nossa segurança está em saber que o Senhor governa sobre todas as coisas. Deus, não nos faça esquecer, Senhor, no dia mau, que nós devemos correr ao Senhor, porque o Senhor tem o domínio de tudo e de todas as coisas. Pai, eu peço da tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor possa fazer sobre nós aquilo que o Senhor fez com Jó, que no tempo certo restaurou, revelou a tua face, nos tirou de um caminho de só ouvir e nos levou a um caminho de te olhar. E ao momento que nós te olhamos, nós reconhecemos quem o Senhor é, e a partir dali o Senhor passou a restaurar. Que o Senhor traga isso sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos contar que o maior testemunho não foi toda a restauração das coisas dessa terra, mas foi a restauração da nossa alma e do nosso espírito, do nosso caminho contigo. Obrigado, Jesus, por essa noite, por essa palavra, pelo teu Santo Espírito, pela oportunidade de nos consertarmos mais uma vez e de lembrarmos que tudo está no poder das suas poderosas mãos. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Glória a Deus.